Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal youtuber de anime, e vamos falar de Brand New Animal, episódio número 5, que foi um condensado de campeonato de beisebol em um episódio só, mas que tem muita coisa a ver com o assunto principal que está sendo falado durante todo o anime, que é a questão do preconceito. Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações e comenta aí embaixo o que você achou do episódio. Apesar de ele falar bastante sobre a questão do preconceito, eu quero citar algumas outras coisas antes de abordar isso, porque isso é excessivamente abordado durante todo o anime, né? Então eu vou pegar outras coisinhas para falar. Esse episódio ele me lembra um pouco da história da segregação nos Estados Unidos, e como a gente tá falando de basicamente dois esportes norte-americanos, que é beisebol e basquete, e que o beisebol principalmente teve uma influência muito grande no Japão, a gente fala um pouco sobre a história disso, né? Porque quando é lembrado o passado do técnico, quando ele era jogador de beisebol, é muito sobre como era o beisebol no início, que era literalmente um jogo para brancos. Existia aquela coisa de que você é preto, você é mais forte, você é uma besta. Pensa na quantidade de situação que só esses pequenos minutos do flashback do técnico já abordaram na história do beisebol de uma maneira geral. A gente vê vários momentos, literalmente, as pessoas falando: você não deveria estar aqui, você não precisa de um banco, você não precisa disso. Por quê? Porque você é preto. Basicamente é isso. E aí eles transformam essa discussão com relação aos Beastmans. Então fala sobre a história do esporte e fala também sobre a questão de você ter que se vender ao sistema, porque basicamente o sistema te obriga a isso em determinado momento. Então o cara que era fanático por beisebol era um cara que estava dentro da sociedade e era um rebatedor e etc. Ele teve que se vender ao sistema de apostas, por exemplo, para poder continuar participando de beisebol, para que o beisebol existisse, por exemplo, na sociedade de Beastmans, coisa que não existe, por exemplo, o basquete. A gente não viu basquete, provavelmente o basquete não existe na sociedade. O beisebol só entrou na sociedade devido à questão das apostas e da questão de os Beastmans são muito agressivos, os Beastmans são muito selvagens, então vamos colocar uma coisa selvagem aqui. Essa coisa selvagem é um beisebol que é onde você pode matar as pessoas. Você pega o conceito bestas igual agressividade e você aplica isso no esporte. E além disso, a gente também tá falando de máfia, que também é um aspecto norte-americano. Então ele também tá abordando a questão da máfia e o pacto da máfia sobre o esporte. E sim, tem muito, tanto que a gente tem apostas internacionais com relação ao esporte de uma maneira geral, e a gente tem, a partir desse momento que a gente tem as apostas, a gente tem pessoas se aproveitando de apostas, querendo combinar resultado para ganhar alguma coisa em cima disso. E de quem que a nossa querida máfia se aproveita? Das pessoas frágeis, das pessoas que elas não querem largar o sonho delas, como por exemplo o técnico de beisebol. Então ela fala: pra eu não largar o meu sonho, eu tenho que ceder a esse tipo de pressão. E é o que acontece. E ao mesmo tempo você tem o outro lado, a pessoa que não viveu o beisebol durante toda a vida, está vivendo o beisebol, mas ela tá numa situação tão merda que ela é capaz de ser novamente utilizada por ser frágil, ou seja, nesse caso pobre. Ela pode ser utilizada a favor de quem tem muito dinheiro, a favor de quem tá apostando muita grana e grana alta. Então como que ela é utilizada? Ela é comprada com uma ilusão de sair de uma situação completamente absurda e segregada, que é o que acontece com os ursos nessa sociedade, para alguma situação melhor. Então o que a gente tem? A gente tem duas discussões sobre quais são os tipos de pessoas que são corruptíveis por serem frágeis e corruptíveis por quem é muito poderoso, quem tem muito dinheiro. Como o dinheiro ele é capaz de corromper, e como essa corrupção ela pode ser revertida a partir do momento que você entra em contato com os valores iniciais do porquê você está fazendo determinada coisa. Então quando o técnico entra em contato com os valores iniciais, ele escuta no rádio, e porque ele é mais velho, então ele escuta no rádio e isso lembra coisas pra ele, e aí lembra dele, de quem ele é, o porquê que ele está fazendo o que ele está fazendo. Quando ele entra em contato com isso, ele sai da situação onde o poderoso oprime. A mesma coisa acontece com o time de beisebol. Quando a Michiro joga para as pessoas e fala: mas não é isso que vocês querem? Vocês não querem jogar beisebol? Por que vocês estão aceitando dinheiro? Eu sei que a situação é difícil, eu sei que a situação é complicada, mas o sonho de vocês não era ser campeões de beisebol? Então o que veio primeiro, o amor ao beisebol ou
a possibilidade do beisebol trazer alguma coisa pra você, de dinheiro. Em nenhum momento os ursos estavam jogando sabendo que iam ganhar, eles estavam sabendo que eles eram um time fraco, que eles podiam morrer, e eles jogavam mesmo assim, porque era uma coisa que eles gostavam. Então saiu disso pra quando chegou uma personagem que é muito forte, e aí ela pode carregar o time nas costas, e quando há a possibilidade de você alcançar o topo, quando você sai dessa base e há a possibilidade de você alcançar o topo, o que acontece é que há a maior incidência de corrupção e de você poder ser corruptível. Porque a partir do momento que o esporte não é só uma coisa para você fugir da sua realidade triste e pobre, como por exemplo é o caso dos Bears, mas também uma possibilidade de você sair dessa realidade completamente abusiva e aversiva, aí você entra no onde o cara que tem poder pode se aproveitar. Porque você não consegue, e você tem todo o direito de não conseguir, por motivos óbvios, enxergar o longo prazo. Você não consegue ver que, se eu estou sendo vice-campeã do campeonato de beisebol, pode ser que isso me traga algum benefício e que também possa me fazer sair da situação que eu tô. Elas sobem de nível, num nível que ninguém acredita, e aí são aproveitadas, são usadas pelo sistema, são usadas pela máfia para participar do sistema de apostas. Veja que no final acabou o seguinte, no final a máfia acabou ganhando dinheiro com a aposta, porque é uma aposta, e eles perderam de fato, em vez de ser uma coisa de fato manipulada, eles perderam de fato, a máfia ganhou de fato, e as coisas meio que se acertaram, meio que o sistema se acertou junto com a realidade, em vez de ele se impor sobre a realidade. Então a gente teve ali um meio termo, né, que pode acontecer durante toda essa relação entre poderes, né? Relação entre pessoas que estão utilizando do poder e pessoas que estão sendo abusadas e utilizadas pelo poder. Esse episódio ele falou bastante sobre preconceito, mas eu prefiro focar em outras coisas, principalmente nessa relação de poder. E a questão do poder é muito clara quando você tem dinheiro e quando você não tem dinheiro. Quando você está numa situação onde tudo que você faz, você precisa fazer um esforço muito grande porque você não tem dinheiro, quando alguém com muito poder te oferece uma quantia absurda que vai mudar a sua vida a partir dali, como é que você vai julgar essa pessoa, sendo que talvez seja a única opção da vida dela em sair do inferno? Se a própria sociedade coloca essa divisão social, essa completa disparidade entre ricos e pobres, como é que você vai julgar o pobre que está se vendendo e você não vai julgar o rico que está comprando, que está querendo manipular para ganhar mais dinheiro? A culpa é do pobre, que é pobre por causa de um sistema completamente aversivo, ou a culpa é do rico, que estabelece essa divisão entre ricos e pobres e ainda se aproveita dos pobres para poder ter mais dinheiro? Como é que você vai julgar o pobre? Como é que você vai julgar o cara que está querendo sair do inferno e você não joga a culpa no capeta, que tá botando a pessoa no inferno e ainda falando assim, se você quiser sair vai ter que pagar uma prenda, vai ter que fazer uma merda se você quiser sair. Então assim, é um episódio que faz bastante reflexão, tá? É um episódio bem interessante com relação à reflexão, e ao mesmo tempo ele sempre te traz uma lembrança de que se você se ater aos seus princípios, ao que faz você fazer o que você faz hoje, a sua moral, você não vai ser vendida, ao mesmo tempo que você tem chances de, no médio, longo prazo, conquistar o seu espaço na sociedade. Claro que muito mais difícil do que se você tivesse dinheiro, porque você tem que trabalhar, por exemplo, 24 horas. Então, basicamente é o seguinte, o pobre, a pessoa que está sendo subjugada pela sociedade, ela tem pouquíssimas opções. Ou ela se vende para o sistema, ou ela trabalha que nem uma condenada, às vezes sem chance nenhuma de ganhar, porque a gente viu que eles não ganharam, mas para você se manter dentro de uma moral, dentro de uma ética, digamos até social, você, dentro desse sistema onde a disparidade social é muito grande, a desigualdade é muito grande, o pobre tem que trabalhar 10 vezes mais do que o rico. Ele tem que fazer muito mais do que o rico, porque o rico já tem as posses. O pobre não tem nada, ele precisa partir do zero. E é isso, galera. Espero que tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações. Muito obrigado, valeu. Falou!